Escolhemos a Limporte por todo o apoio oferecido, além de uma entrega completa da documentação exigida por nós. Isso nos dá muita tranquilidade. Nessas horas, experiência conta muito. E a Limporte está no mercado há mais de 20 anos. Então foi uma escolha de confiança. Os serviços de limpeza, jardinagem, portaria e todas as facilidades tecnológicas que nos oferecem realmente são diferenciados. Superou nossas expectativas. Sempre percebemos o cuidado que eles têm não só com os moradores, mas com cada visitante. Toda a equipe é muito simpática e qualificada. Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e Mídia com RJ. Apoio, Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Gente, agora são 8h40 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Daqui a pouco tem podcast desse programa, logo mais reprise na plena. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também Radmed Diagnósticos por Imagem com a Coagro, também com patrocínio de Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana de Campos e da região. Só para confirmar aqui, o novo boletim do Instituto Nacional de Meteorologia diminui aí as temperaturas, hein? Tanto a mínima quanto a máxima, 19 e 25, estava em 20 e 26, caiu agora, o novo boletim saiu às 8 horas, então, voltando aí, 21 graus agora em Campos, com aquela sensação térmica mais fria. E hoje tem chuva durante todo o dia, só conferir se tem alguma mudança aqui na precipitação, choveu bastante, mas é isso mesmo, parte da manhã até 11, meio-dia tem chuva, e depois no período da tarde, a partir aí do fim da tarde. São 8h41, hoje no programa com o diretor de redação do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, o jornalista Luiz Abreu Barbosa, e com o jornalista Everton Luna, estamos aqui debatendo as eleições de 2026, nesse painel Eleições 2026. Já falamos aqui sobre mesa diretora da Câmara de Campos, sobre as rusgas aí do Grupo dos Garotinhos, falamos também da ameaça de inelegibilidade
do Garotinho, no segundo bloco. Comentamos aqui os últimos números das pesquisas também para governador do estado, e agora a gente chega a Brasília, a gente chega agora aí às últimas pesquisas feitas para o presidente da República. Aloysio, assim, me parece que a gente está falando mais do mesmo, mas não é. Tem detalhes e tem, assim, não sei se a piscina está muito cheia, tipo, sei lá, qualquer balde d'água aí vai fazer essa piscina entornar, ou não. Tipo assim, qualquer escândalo pode mudar esse cenário, ou não. A coisa está tão polarizada que não é bem assim. Nova pesquisa traz Lula com 47, Flávio com 43. Dentro da margem de erro, isso aí está praticamente empatado. A coisa está no Photoshop, se fosse uma corrida de cavalo. Revela pra gente aí como é que está. E inclusive teve o debate daquele tradicional, que é o primeiro de todos e tal, do Grupo Bandeirantes, no domingo, ou pelo menos teve a tentativa, né? Como a gente falou, só quem compareceu foi o Renan Santos, o Caiado e o Cury. O Cury que inclusive, na hora do debate, chegou a recuar, aí depois ele não queria mais participar, mas aí depois ele resolveu, por respeito lá aos jornalistas, conforme ele falou, e causou um frisson danado ali. Como que está esse cenário para presidente? É isso mesmo? Nação dividida, polarizada? Aloysio. O Guilherme, a gente tem duas pesquisas mais recentes, né? Datafolha, que saiu na sexta-feira, e eu não tive acesso à íntegra dela ainda, né? Eu costumo ler a íntegra para ter mais ideia, eu não faço só serviço pouco que se faz aí de Ctrl-C, Ctrl-V de primeiro e segundo turno, né? Procuro saber para onde estão os movimentos, de onde eles operaram, né? Você vai ver nas fatias, você vê isso de maneira melhor. Outras perguntas da pesquisa que não só a intenção de voto, né? Que te ajuda a compreender o temperamento, o ânimo do eleitor, que tipo de eleitor, né? Religião, por idade, por faixa de renda, por região do país, né? Por escolaridade, por gênero, isso tudo traz mudança. Você tendo todos os detalhes, você compreende melhor tudo, né? A Datafolha, quer dizer, foi uma pesquisa, assim, a priori favorável a Lula. Deu Lula no primeiro turno com 39, Flávio 33, acima da margem de erro, né, 2 pontos, a margem de erro do Instituto, são 6 pontos de vantagem, está acima da margem de erro. Caiado 5, Renan 4 e Zema 3 e Cury 2. E para o segundo turno, que é o segundo turno mais provável, né? Até agora, todas as pesquisas indicam isso, o segundo turno mais provável, Lula e Flávio Bolsonaro. Botou Lula 47, Flávio 43, né? Um empate técnico no limite da margem de erro, né? Então, a pesquisa que, por exemplo, o Lula Caiado, Datafolha deu 47 para Lula, 40 Caiado, né? Mas eu estava vendo uma entrevista na Globo News da própria CEO do Datafolha, em que ela fala que eles pegaram, por questão de data, né? Eles pegaram muito o início só do caso do Lulinha, né? Que pesquisas posteriores poderiam pegar isso de maneira mais... do próprio Datafolha e de outros institutos puderam pegar isso de maneira um pouco mais precisa. E aí saiu o anexo, né? Ela saiu, foi divulgada ontem, e ela foi feita no período posterior da Datafolha, quer dizer, ela foi feita de 21 a 23 de agosto, quer dizer, ela estava na rua até anteontem, né? Ela pegou esse final de semana todo aí. A Datafolha foi revelada na sexta. Em que ela pega empate técnico de Flávio e Lula, não só no segundo turno, como no primeiro também. É uma novidade. Né?
Lula, no primeiro turno, teria 41, Flávio 37, né? Todos os demais somados 14, aí divididos em 5% de Caiado, em 3% de Renan Santos Meuzema, né, e 2% do Cury. Então, assim, o empate técnico, ainda que no limite da margem de erro, quer dizer, com 4 pontos, é o limite da margem de erro, né, 37-41, uma novidade ruim para o governo Lula, para a reeleição de Lula. E no segundo turno, que estava o empate técnico já no anexo, que Anexos e a Quest têm feito pesquisas de agosto em diante semanais. Então você vai acompanhando semana a semana, né? Comparado com o anexo da semana passada, no segundo turno, era empate técnico, mas Lula venceu por 47-44, parecido com o Datafolha. E nessa segunda-feira já estava 46-45. É um ponto de diferença, é um desprezível, né? Então, o que parece, é cedo para ter certeza, o que parece, que assim como o caso Vorcaro, a partir da revelação da gravação de Flávio com Vorcaro, em maio, atrapalhou Flávio e o fez cair nas pesquisas, parece que agora o caso do Lulinha e Marcola, também podemos escrever Marcola, tem um nome ruim para Lula, né? Marcola é o chefe do PCC, mas não é esse Marcola. É o Marcola que era quem atendia o celular pessoal de Lula, né? Que recebeu dinheiro, parece que tá comprovado, joia, dinheiro. Agora, para quê, né? Dessa lobista que tinha relação com Lulinha. Enfim, me parece... E vamos falar assim, justo ou injusto, a pecha de corrupção, o eleitor médio, colou no PT. E então, isso reacende uma imagem que muitos eleitores têm do PT. E do próprio governo, do governo PT, tanto Lula quanto Dilma. Não vou entrar na discussão se essa pecha é justificada ou não. Agora, que existiu corrupção no governo, como existe. O Mensalão e o Petrolão foram julgados, quer dizer. Então, o Petrolão houve devolução de dinheiro grande, entendeu? Então, e essa coisa do Lulinha traz de novo isso, toda essa memória que estava silente, estava dormente, ela desperta. Eu estou falando na cabeça do eleitor médio brasileiro, entendeu? Lulinha de novo, corrupção de novo, é isso, entendeu? Muito embora Flávio Davis rachadinhas e loja de chocolate que vende mais dia do pagamento da Alerj do que na Páscoa, compra de mansão em Brasília com dinheiro vivo, esteja longe de ser um modelo de e pedindo dinheiro a Vorcaro para concluir o filme do pai, uma cinematografia, um valor bastante alto, né? Comparado com filmes brasileiros que tiveram sucesso aí, como Ainda Estou Aqui, ganhou o Oscar, Agente Secreto, que foi indicado ao Oscar, bem mais baratos, né? Claro que esteja longe de ser um modelo de probidade. Pelo menos assim, é muito suspeito que paira sobre Flávio, né? Mas, assim, isso a coisa do Lulinha, ela meio que tipo que resgata uma coisa que o PT estava conseguindo bem até. Porque o escândalo do INSS, vamos combinar, ele não é. Ele começa no governo Bolsonaro e chega o governo Lula, né? E tem esse movimento de Lulinha com essa lobista que passou dinheiro para Marcola e com o careca do INSS, né? Que é um dos principais fraudadores aí, né? Do Instituto de Previdência brasileiro, né? Quer dizer, todo roubo é ruim, roubar de aposentado, pior ainda, né? Enfim, são 3 inquéritos que estão abertos, tem Lulinha,
Vamos esperar as investigações, né? Vamos esperar as investigações. Embora também seja um ponto positivo ao PT, que esses inquéritos estejam andando, mesmo sendo por filho do presidente. A gente se lembra bem daquela reunião de Bolsonaro dizendo que ia deixar chegar perto dos filhos dele, né? E está andando contra o filho do presidente, que está na Espanha desde o ano passado, morando em Madrid. E também aí é uma coisa, né? Você tem um filho de Bolsonaro há dias, ele tem o outro em Madrid. É uma também, né? Por que foi para Madrid no passado? O que será? Muito, muito estranho. Everton, você sabe por que foi para Madrid? Não sei, né? Se eu soubesse, eu contava. Escrevi. Não foi para comer aquele caranguejo, como é que é? Aquele caranguejo lá do Alasca. Você já comeu, Aloysio? Que bicho espetacular. Rapaz, você... Mas em castelhano é centoia. Os estadunidenses chamam de king crab. Isso aí. Mas tem também uma lagosta, aquela lagosta Gumpuan, que tem na Espanha também, que é bogavante. Aí sim. Também... Nos Estados Unidos é lobster. E na Espanha é bogavante. Sim. Mas, voltando um pouquinho a nossa piaba. Voltando à nossa piaba aqui do Paraíba. Fala assim que fica traíra ali da Lagoa Feia. Traíra é bem complicado nesse negócio de política, hein? Desculpa, voltando um pouquinho que a Luiz estava falando, né? Essa questão da imagem, ela é muito importante, né? Para além das análises que a gente faz, porque o eleitor médio, ele tem realmente essa percepção que o governo do PT é corrupto, ponto. Isso é inegável. A cada 10 eleitores que você conversa, 9 tem essa percepção. E o problema é que o fato, às vezes, confirma a percepção. Essa questão do Lulinha é realmente isso. É o fato que comprova a percepção. Aí ele fala, não, é verdade. Às vezes, em outros governos também tem. Por óbvio, o Flávio é chamuscado aí de questões por muitos anos. Mas não cola nele, né? Essa questão fica muito atrelada ao PT. Não, o PT é corrupto, ponto. E acabou, não tem negociação. Como também eu acho que a pandemia cola pouco em Flávio Bolsonaro. A gestão da pandemia na gestão do seu pai, né? A gestão da pandemia não é um dado que a gente ouve falar, que a gente percebe no eleitorado. É uma coisa que tem passado desapercebido, né? Porque foi uma gestão do Jair Flávio que deixou a desejar em bons pontos, mas que não tem colado em Flávio essa memória como a corrupção cola no PT. Eu tenho essa percepção, não sei se vocês também têm essa mesma visão da questão. É a percepção do interior fluminense. Se você for para o interior do Maranhão, ela é diferente. Se for para qualquer interior do Nordeste, ela vai ser diferente. Ciro Gomes, por exemplo, está comendo cortado no Ceará, porque o PT é muito popular no Ceará. Pode se eleger, mas o Mano está pau a pau, o atual governador do Ceará. Então, depende muito, como eu falei no início, depende muito da região, da religião. Se você falar com o evangélico fluminense, o neopentecostal fluminense, com certeza, o Roberto tinha razão. Mas o Brasil não é só o Rio de Janeiro, né? O Brasil é um país enorme, né? Agora, sem sombra de dúvida, uma coisa que sim, que o PT vinha sem nenhum escândalo de corrupção, e desde essa coisa do INSS, né? Já com o suspeito do irmão do Lula, o Frei Chico, tá metido, né? E agora com o Lulinha, com os 3 inquéritos aí. E, de fato, assim, além de Lula, porque Lulinha
Lulinha. Porra, é o nome do pai no diminutivo. E ele é a cara de Lula. Bota a barba nele, ele é Lula. E a cara é fisicamente. E o assessor direto de Lula, o cara que atendia o telefone de Lula e abria a maçaneta da porta de Lula, que, pro azar de Lula, é conhecido como Marcola. É o homônimo do cara do PCC. Isso tudo no imaginário popular. Você não tem dúvida que tem gente achando que Marcola de Lula é o Marcola do PCC. Vai rolar esse fake news, entendeu? Embora também a gente não possa esquecer que Barack Hussein Obama foi presidente 2 vezes dos Estados Unidos depois de Osama Bin Laden. Essa semelhança de nomes lá não colou nas eleições dos Estados Unidos, né? E bem parecido, né? Aqui é idêntico. Aqui é idêntico, né? Mas a gente confundia aqui na correria. Teve até gente confundindo em escala nacional, televisão, né? Falando o nome errado, de Osama para Obama. Então, isso soa muito igual. Aloysio, e assim, você tem aí esses escândalos, essas possibilidades de escândalos. E, como a gente já falou, você fala muito, cita o exemplo, o cara pode cometer um ato terrível em praça pública, né, sendo qualquer um desses 2 líderes. O que você vê? Eu vi alguns cortes do debate domingo, não vi o debate. Mas como você percebeu essa ausência? E confesso a você que eu estou muito perdido com relação a Minas e não sei se você tem algum corte, até porque isso ao vivo vai ser complicado. Mas se você tem algum corte sobre Minas, porque aquele negócio do Cleitinho, eu acho que deixou a gente aqui, que está de fora, muito confuso. É candidato, não é candidato, governador de Minas. E Minas é um estado, quer queira ou não, está aqui nessa região sudeste que você falou, que é muito, muito, muito importante como colégio eleitoral. E tem aquela outra coisa, que aí é o meio que sobrenatural. Quem ganha em Minas ganha eleição. Quem ganha no Amazonas também, tem coincidido, se é coincidência ou não. Esses 2 cenários, essa coisa do debate, depois a gente analisa essa coisa de Minas, se você tiver, senão a gente vê numa próxima esse corte. Mas o que você achou da ausência desses 3 candidatos? Que Zema também resolveu não ir depois. Aí, enfim, Zema não conseguiu emplacar ainda até aqui, mesmo com uma semana de campanha, Luiz. Acho que Zema se perdeu em dado momento que ele atacou Flávio, ele se perdeu ali. Não estou dizendo que não foi certo ou errado, né? Estou dizendo que, assim, não funcionou, ele parece ter perdido o apoio do eleitorado conservador que o sustentava, né? E o elegeu 2 vezes governador de Minas. Caiado nas pesquisas e Renaissance tem performado, ainda que na margem de erro, todo mundo empatado em empate técnico na margem de erro, mas tem performado melhor do que Zema. Zema é incógnita, né? Ele não foi ao debate. Mas Zema ter ido ou não ter ido, então, assim, não faz muita diferença. Os 2 principais candidatos não terem ido, faz muita diferença, né? Por isso o debate teve 2 pontos de audiência, um debate baixíssima audiência da Bandeirantes, né? Uma iniciativa louvável da Bandeirantes, do Estadão, que fizeram em conjunto. E acho que, assim, os 3 que foram aproveitaram, mas, assim, uma baixa audiência, né? Acho que Caiado foi bem, o Cury foi bem também. O Renan Santos muito agressivo, como o próprio Cury destacou, né? Muito agressivo, tentando fazer pelos recortes de internet, né? Tecendo ofensas pessoais a Lula e a Flávio. Agora, o debate não tem mais importância que já teve. Talvez no segundo turno, sim, no segundo turno apertado, possa ter, né? Mas, sinceramente, por mais que eu ache, assim, como cidadão, importante participar do debate, eu entendo pragmaticamente as ausências de Lula e de Flávio. E acho que elas talvez elas tenham justificativa pragmática, no pragmatismo eleitoral, entendeu? Porque Lula, se for, vai para todo mundo.
E Flávio, se o Lula não for, vai apanhar todo mundo, entendeu? Então, você tem pouco a ganhar, você tem pouco a ganhar e tem a perder. Então, acho que não. Eu acho que não. E não é novidade, vamos combinar, né? Fernando Collor de Mello não participou de nenhum debate no primeiro turno de 89. Estou falando da primeira eleição com 2 turnos, né? Na qual estavam Lula e Caiado. Então, até hoje aí. Não participou. Fernando Henrique não participou de debate. 94, 98. Vantagem grande. Entendeu? Bolsonaro, depois da facada, usou a facada para sair de vários debates. Em 2018. Né? Bolsonaro, Lula foi aos debates em 22. E passou aperto com o Padre Kelmo, né? Mas Bolsonaro não foi, entendeu? Então Vladimir não foi debate aqui na reeleição aqui, porque era franco favorito. Não é uma coisa incomum. O cara que está na frente, ele tem a perder e pode não ter a ganhar, entendeu? Participando do debate. Essa coisa do debate, televisão, isso passou a importar na história política a partir de 1960, na primeiro debate transmitido ao vivo, num país presidencial, que foi a eleição disputada entre John Kennedy e Richard Nixon. Nixon era vice de Eisenhower, presidente por 2 mandatos, ali depois do pós-guerra, foi general, comandante dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e aí se aposentando, uma geração se aposentando, né, com Eisenhower, e Nixon tinha certo favoritismo nas pesquisas. E aí foram para o debate, primeiro debate televisionado ao vivo no mundo. E naquela época as luzes de TV eram muito mais fortes que de hoje, né? Nixon suou. E pareceu suando no debate. E Kennedy foi muito bem. Kennedy, a partir desse debate, ele virou aquela eleição, se elege presidente, vai morrer 3 anos depois, assassinado, né, com um tiro na cabeça. E Nixon, depois, até se afastar da política, depois, eleições posteriores, ele se elege presidente dos Estados Unidos, se reelege e renuncia no caso Watergate, né? Ali nos anos 70. Enfim, mas o debate não tem mais importância que teve. Vamos falar a verdade, em 2014, você está na vertical. 2014, os debates de segundo turno, entre Aécio e Dilma, Aécio venceu os debates. Até porque tem experiência de tribuno, deputado, senador. Quem venceu foi Dilma. Debate não tem mais algum tempo a importância que já teve lá no 1960, entendeu? Não vira o voto, que você quer dizer, né? Ou não decide o voto, né? 2 pontos de audiência, Nogueira. Ah, não, isso aí esquece. Entendeu? Seria... É diferente dos Estados Unidos, como você falou, e agora, né? E aquelas luzes quentes, né? Eram lâmpadas quentes. Hoje são essas lâmpadazinhas. Hoje está tudo mais fácil. Meu pai. Você nunca fez um programa na TV Planície, Everton? Com aquela luz de quente, né? E com às vezes, Enel, para variar, né? Acho que na época nem era Enel, era Serge, né? Também deixava sem energia e o ar-condicionado demorava para voltar. Voltava tudo menos o ar. Olha que tristeza. Não é brincadeira, não. Nem vou falar de Chico, meu sogro, com aquele cabeção grande, aquele bicho suava. Vou nem... E ele te zoava a beça ao vivo. Zoava o tempo inteiro, mas hoje eu vou às forras, né? Hoje eu tô... Tá deixando você de gordo, você começou a correr. Eu fiquei com trauma. Tá muito gordo, Nogueira. Aquela lá aparece aqui. É verdade. Tá fazendo o que aí atrás, gordo? Tá comendo? Meu pai. Aqui, gente, são 9h06. Hoje é terça-feira. Amanhã nós teremos o jornal Folha da Manhã impresso. E claro, aí com todas as informações, com tudo que tem e o que virá por aí. E estaremos de volta aqui também
às 7 horas da manhã. Quero deixar vocês à vontade aí para fazer o fechamento, mas já começar a agradecer a você, Everton, por hoje. Boa bancada hoje, né? Bom poder sempre, a gente como anunciou aqui mais tempo, anteriormente, a gente vai estar sempre fazendo aí esse tipo de composição aqui na bancada para a gente debater esses temas todos pertinentes a eleições, ao cotidiano nosso, mas principalmente eleições agora com essa reta final aí se aproximando ainda, né? 40 dias para as eleições. Obrigado, Everton. Nogueira, muito obrigado. Obrigado, Luiz. E que as eleições sigam num ritmo democrático, né? Num ritmo republicano, que a gente possa sempre poder falar sobre campanhas tranquilas, campanhas boas, campanhas que proponham, né, ao povo a melhor escolha, né? Que a gente tenha mais um período de mais calmaria, né? Pode ser o desejo, mas pelo menos o que a gente está vendo aí, o que tem aí, Kim Kataguiri que falou, né, Luiz? Vem, pode vir vídeo aí, comprometedor, enfim, isso aí faz parte. E a você também, Aloysio, obrigado por hoje e até amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Sim, obrigado aí, Nogueira, obrigado, Everton, obrigado sobretudo você, ouvinte, telespectador do Folha no Ar, e amanhã vamos voltar aqui com entrevistar Felipe Quintanilha, que é advogado, sociólogo político, né? Falar um pouco da questão do transporte, que ele comandou esse setor no governo Rafael Diniz, foi integrante do governo Rafael, né? Vamos conversar um pouco sobre eleições, por óbvio, né? Porque agora daqui até o provável segundo turno do dia 25, o assunto dominante vai ser isso, né? Eu acho que a gente vai ter, seguramente, assim, seguramente não, 98% de chance de ter o segundo turno a presidente e vamos ver o governador, vamos esperar as próximas pesquisas, né? Esse garotinho vai desidratar mesmo, se o Douglas vai crescer, vamos ver como vai ficar, se o garotinho vai poder concorrer ou não, se vai ter o nome na urna, o voto vai ser contabilizado, são questões que a gente não tem como responder agora, né? São os próximos dias aí que vão dizer. Perfeito. Bom, gente, 9h09, Folha no Ar de hoje fechado, agradecendo a todos, de volta amanhã às 7 horas da manhã, o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue ligado, continue aqui na Folha FM. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama.